Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos capítulo 8, versículo do 14 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos mais pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Vós não lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que forma ele pode tocar os nossos corações. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que os discípulos esqueceram de levar os pães e na barca eles tinham apenas um pão. Então, Jesus adverte eles porque eles estavam discutindo sobre aquilo. Jesus dá o exemplo do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Esse fermento é que causa discussão. Esse fermento pode causar a confusão. E Jesus não quer isso entre os discípulos. E Jesus quer que os discípulos tenham fé, que ali com eles está o Filho de Deus, o Messias. E Jesus lhes fala que eles tendo ouvidos, não veem, não escutam, e tendo os olhos, não veem. E Jesus relata 2 passagens quando eles não tinham também pão para alimentar a multidão. Quando ele tinha 5 pães, ele pegou e fez a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. E recolheram-se 12 cestos com os pedaços de pães que haviam sobrado. Quando eles tinham 7 pães, alimentaram 4.000 pessoas e recolheram 7 cestos de pães. E Jesus pergunta se eles ainda não compreenderam aquilo. Tudo o que eles viram, tudo o que eles escutaram Jesus falar, eles não haviam compreendido ainda. Muitas vezes a fé não estava ainda no ponto ideal. Eles não reconheciam muitas vezes nas horas das provações, nas horas das dificuldades, que o Cristo estava ali com eles e que ele jamais deixaria eles passar necessidades. Assim aconteceu quando Jesus estava dormindo na barca e a tormenta a incomodava, estava para perecer, para afundar a barca. E eles se desesperam e acordam o Cristo. E o Jesus silencia os mares e os ventos. Eles não tinham a fé ainda em confiar que Cristo estava ali com eles e que o Cristo não deixaria que eles perecessem. Assim é Deus. Jesus está conosco todo momento, mas se nós não passarmos muitas vezes por essas provações, para que nós tenhamos a fé, para que essas provações nos transformem, aumente nossa fé, que nós tenhamos a confiança que o Cristo está a cada dia conosco e vem em nosso auxílio. Ele não nos deixará viver a dor e o sofrimento sozinhos. Ele é aquele
que vê as nossas dores, vê os nossos sofrimentos, vê as nossas angústias e venha o nosso socorro. É isso que Cristo quer mostrar, que aquelas pessoas que estavam com fome, Ele não deixou que eles fossem embora sem se alimentarem. E Ele faz essa multiplicação dos pães. Então, por que discutir? Porque eles tinham apenas um pão. O Cristo estava com eles e e Cristo Jesus não deixaria que eles passassem fome, que eles passassem dificuldades. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé nas dores, nos sofrimentos, entregarmos tudo isso a Cristo. Em vez de perguntarmos o porquê, a Deus que nós estamos passando por determinadas provações, entreguemos essas provações a Cristo. Ele quer nos transformar de alguma forma. Ele quer que nós olhemos um outro sentido, que nós abramos os nossos olhos e possamos enxergar, que nós abramos os nossos ouvidos e possamos ouvir a palavra de Deus tocando no nosso coração. Confiemos em Cristo Jesus, para que Ele faça a graça na vida de cada um de nós. É essa fé que nos alimenta a cada dia, confiando que o Cristo estará conosco até o fim dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.